Alô, tá bom. Tu me pediu uma dar explicações sobre como fazer mões, né? Eu, eu tenho algumas ideias aqui que eu acho legal estar compartilhando. Fiz aqui um roteirinho, opa, segredo, para poder te guiar no que eu estava pensando a respeito. E eu vou explicar agora alguns conceitos que eu acho interessantes. Mão é um negócio extremamente complexo que não importa quão experiente o artista seja, vai ter uma certa dificuldade ali de fazer. Por alguns motivos bem simples. Uma mão, ela não é numa arte, né? Ela não é só uma mão. Ela é um veículo de informação, certo? Quando pode ver aqui, ó, que a minha tá toda torta, desproporcional. Não é algo que vai masterizar para fazer de cabeça assim tão fácil. Vou começar a esquentar um monte aqui e vendo o que dá. O que, uma mão aqui, quando tu for fazer, não é só, tipo, aquilo que tá preso no corpo do personagem. Ela é um. Ela é como nós mesmos nos expressamos na vida. Através. É a nossa forma de se comunicar com o mundo. A gente toca nas coisas, a gente pega, a gente amassa, a gente destrói, a gente constrói. A mão é não só simbólica de fazer coisas, quebrar coisas. É nosso veículo de interagir com o mundo. Então, eu acho interessante sempre que tu tá fazendo a mão, pensar no que ela tá representando. Não precisa estar certo, só precisa pensar a respeito disso. A gente nunca vai estar 100% certo numa arte. Sempre tem um lugar para melhorar, sempre tem direções diferentes para ir. E toda decisão é uma coisa que está abdicando, sabe? Então, não veja a mão só como um negócio obrigatório de fazer. Veja como uma forma de se comunicar o que tu quer falar com aquele personagem, com aquela ação. Por exemplo, eu tenho um personagem aqui que ele é forte, certo? Vamos dizer aqui que ele é muito forte. Eu não desenho pessoas fortes com frequência, mas vamos só fingir que é uma pessoa muito forte. Ele vai ter mãos calejadas. Ele vai ter essa expressão com o corpo, não só com o corpo, mas com as mãos, de poder, força, de querer mostrar. Essa é uma das formas de resolver, né? Depende do que tu quer falar com essa força. Um personagem pode ser muitas coisas. Pode ser muitos. Como é que eu posso colocar isso? Ele pode ter muitas facetas. Aquela que tu escolhe mostrar é a que vai. É aquilo que tu vai comunicar. Tu pode escrever que, ele tem uma família, ele cuida muito bem da família e transparecer isso no na forma dele de se vestir, de agir e de atuar. Geralmente a gente põe esse termo de atuar como negócio importante na arte. Você tem que. Não, você não tem, né? Porque é possível chegar lá naquele espaço ideal sem isso, mas um contador de histórias tem que saber como atuar elas. Um bom contador de histórias.
E isso não é diferente em desenhar. Tu tem que saber bem como fazer os teus personagens atuarem nas tuas histórias. Tem aqui uma mão mais delicada, por exemplo, um gesto mais suave. E o que eu gosto, o básico, assim, o básico principal que eu gosto de falar com as mãos é só pensar num shape. Pensar em olhar mãos, reproduzir mãos, vai te dar um repertório de como elas funcionam. Eu não preciso necessariamente desenhar uma mão bem aqui para mostrar que isso aqui é uma mão. Eu desenho um amontoado de círculos e coisas. Tu pode ver, o teu cérebro interpreta que isso aqui é uma mão alcançando alguma coisa, essa direção, né? Não precisa ter medo de fazer errado. Precisa ter medo de não estar fazendo. É só isso. Contanto que tu estiver fazendo, tá progredindo de alguma forma para o teu objetivo. Então, fazer errado é a melhor forma de aprender, tá? Eu gosto de fazer esses shapes assim meio abstratos, porque mesmo sendo complexo, ele diz algo ali e eu não preciso elaborar. É, geralmente vai ver pintores fazendo isso muito em formato de mancha. Pegar, transparecer um shape abstrato e dizer. E depois começar a falar coisas com esses shapes. Mas não vai ver muito gente que trabalha na linha fazendo isso. É só que eu sou meio doido mesmo. O, uma mão, ela tem, ela tem um fluxo que segue. É interessante internalizar algumas coisas, como por exemplo esse formato aqui. Ele não é necessariamente o formato que eu digo, é o formato que tu tem que dar todas as mãos, mas é um formato que eu uso para poder colocar elas no plano bidimensional aqui. Esse shape meio de casinha. Ele ele traz toda a nuance de forma bem básica para construir uma mão. Pode ver que tipo os todos os dedos de uma pessoa, eles têm alturas diferentes e não necessariamente eles começam juntos. Eles começam em lugares diferentes. As suas falanges, elas têm alturas diferentes, tá? Entender um pouquinho do osso ajuda. Eu não recomendo pirar demais em fundamento, em anatomia, principalmente anatomia. Eu sou completamente contra, não completamente, mas eu tenho opiniões fortes sobre gente que fica preso em estudar anatomia. Que anatomia é isso, anatomia é aquilo. Nuance anatômico, tu pode aplicar depois, tu pode inventar qualquer coisa e vai fingir que é certo. Isso aqui, ó, esse braço aqui, eu não sei se está certo, eu só fiz ele. Eu sei que tem um músculo aqui, eu sei que tem outro músculo bem aqui, mas não necessariamente é o jeito correto de fazer. É só que, tipo, ele dá uma impressão de fluxo, ele dá um gestual legal, ele dá um flow para pro personagem, ele dá uma energia que chegar e fazer aqui todas as formas geométricas do personagem para poder construir ele de uma forma analítica não vai dar. Não se prenda muito às regras, porque
Primeiro que, tipo, a arte, regra na arte é meio certo, vai te ajudar em alguns pontos, mas, pô, é arte, saca? Tu tem que estar te divertindo, tem que ser algo que tu te expresse. Não é sobre seguir regra. Se eu quisesse seguir regra, eu tava trabalhando. Eu tô trabalhando XD em uma empresa e é um saco ter que trabalhar. Ninguém gosta. Mas sim, já pedi, eu me perco muito fácil nos tópicos, mas sim, o trabalhar com algum tipo de algum esquema para poder construir mais rápido e se manter analisando manter manter analisando como funciona é mais importante do que tu, sei lá, ficar pirando muito em estudos e técnica. A técnica vai ajudar, mas só até um certo ponto, acredito eu. Eu conheço artistas que são frustrados, artistas que são empacados com sua arte em que, porque ficam indo e voltando nos termos técnicos, nos estudos técnicos, e eles não constroem a sua identidade, eles não são introspectivos para poder trazer aquela verdade deles pro papel, pro canvas. E eu acho que quando tu traz essa tua verdade pro canvas e tu te expressa, tu fala aquilo que tu sente, é aí que tu consegue comunicar. E é isso que a gente quer fazer, comunicar. É para isso que as mãos servem, para comunicar, para construir. Pode ver que na hora que tu pega uma caneta para desenhar, ela ela faz é automático já, né? Fazer isso. Mas notar a forma que tu pega ela, como os teus dedos se mexem para fazer isso. Sobreposições, elas são importantes nesse negócio. Já falando de um termo técnico, né? Tu nunca vai desenhar, tipo, tudo e mostrar tudo. Tu vai querer. a- Quanto menos tu fazer, melhor. Às vezes pode parecer estranho, sei lá, deixar de fazer um dedo, deixar de fazer o negócio, a palma inteira. Mas é uma coisa que nosso próprio cérebro segue. Porque ele tem essa coisa de ser completionista. Não sei nem se é essa palavra, mas sim, a gente vê na nossa mente as coisas de uma forma muito isométrica. Porque a gente acha que é certo, porque parece mais correto. E tenta fazer isso no papel. No momento que passa isso pro essa informação, constrói essa informação, ela fica dura, ela fica pouco natural. E o intuito é trazer um pouco, canalizar um pouco dessa energia para deixar tudo mais fluido, mais, mais você mesmo. Tem, eu não peguei aqui uns exemplos porque eu cheguei de trabalho agora, eu só queria gravar logo isso daqui que eu tô com sono, mas depois eu vou te mandar uns exemplos de artistas que eles têm formas muito diferentes de resolver esse, esse tema. O próprio Sanguíneo aqui, um do meu artista favorito. Ele resolve mãos muito bem, trazendo formas que tu não vai imaginar assim, não vai pensar nelas de primeira para ser uma mão. Claro que tem as formas mais ortodoxas, mas tem algumas aqui que é só um emaranhado de informações se sobrepondo e
Às vezes é só isso que tu precisa, é expressar essas formas. Tentar algo diferente, tentar algo novo, algo que não foi feito. Eu acho interessante trazer como referência também, para em contraposto para esse artista, o de o autor de Hanako Kun. Ele, autor, autora, não sei, tem um cuidado muito grande na hora de interpretar essas mãos. Todas elas são muito detalhadas e o próprio mangá ele tem essa questão de ação. Tu consegue sentir esses personagens interagindo de uma forma mais tangível por causa dessas mãos, como elas são, elas saem do padrão, do comum, do senso normal. Elas vão um pouco além na hora de contar as histórias que elas querem dizer. Dificilmente eu vou ver um artista que ele faz esse tipo de sobreposição aqui, onde o personagem está segurando a própria mão. Eu vejo isso aqui, esse painel eu acho muito interessante para mostrar o tanto de cuidado que esse artista tem com, com o que ele quer dizer. Essas são alguns pontos, alguns bullet points que são importantes na hora de estar construindo. É mais questão da preparação e idealização do que a execução. Tu pode fazer uma mão ruim, não tem problema. Agora tu tem que fazer uma mão bem pensada para poder ela transparecer aquilo que tu quer dizer. E eu venho novamente em questão de buscar referência. E busque referências, copie muito. Eu já copiei muitas mãos desse autor aqui, numa época. Elas me ajudaram, me trouxeram um pouco de perspectiva, não no sentido de perspectiva artística, mas entender o que que uma mão tem que ser, o que que uma mão tem que contar. O, me- elas têm sempre procura boas mãos, artistas interessantes para copiar. O meu exemplo, eu sempre pego o Sanguíneo para poder copiar. Ele é uma referência muito grande para mim. Então, busque seu artista favorito, vai no ArtStation, vai no Pinterest, vai no, sei lá, no Twitter, vai no, seja onde for. Vai lá, pega o artista, pega uma peça, pega alguma coisa que quer dizer o que você quer dizer e copia. Pode ser um modelo 3D? Pode. Pode ser uma arte 2D? Pode. Mas dá uma copiada, dá uma olhada no que você acha que quer, a direção que quer e tenta aplicar isso. É essencial, tá? Como é que para mesmo?